Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master, aqui quem fala é Jonathan. Vamos dar continuidade em nosso projeto de controle de despesas. Na videoaula de hoje, pessoal, vamos então dar continuidade na tela inicial das despesas. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser a implementação em questão de fazer as exclusões das despesas. Bora lá então para o nosso VS Code para a gente ver na prática como que vai ser esse funcionamento. Já estou aqui então com o VS Code aberto. Vamos ver na prática como que vai ser essa implementação. Na última videoaula, a gente fez a implementação da parte de mudança aqui de períodos. A gente está fazendo a seleção e também a visualização das despesas em períodos diferentes, ok? Então aqui a gente tem a setinha onde a gente vai decrementar um período. A setinha aqui para frente a gente vai ir para o período da frente. E clicando aqui nessa parte onde lista para a gente o nome do mês e o ano, a gente vem para o período corrente. Tá bom? Do mês atual que a gente se encontra, o mês e o ano. Vamos então fazer a implementação da parte da exclusão. Se tratando da parte da exclusão, eu vou abrir aqui então o nosso arquivo index. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês visualizarem e acompanharem. Na parte aqui da exclusão, a gente tem aqui na nossa tabela essa última TD aqui, onde a gente vai ter o ícone do status da despesa, se ela se encontra como paga ou não paga. Nesse caso aqui, ó, todas estão como não pagas, ok? Que está com a mãozinha para baixo. Quando ela está como paga, fica o ícone da mãozinha para cima. Temos a parte então de editar e também temos a parte de excluir. Então, nessa imagem aqui, a gente vai estar habilitando ela para ela ser clicável, ok? Então, a gente vai ter uma ação de clique que vai fazer exclusão para a gente da nossa despesa. Mas antes de fato da gente já começar a fazer essa alteração, a gente tem também que entender quais são os parâmetros necessários de chamada da procedure de fazer a exclusão da despesa. Vou abrir aqui o Manage Studio para a gente estar verificando como que foi estruturada essa procedure. Então, eu vou abrir aqui então, banco de dados despesas, programação, procedimentos armazenados, SP, excluir despesas, botão direito, modificar. Está aqui aberto, então, a nossa procedure. O que ela pede de parâmetro? De parâmetro, ela pede o PK da despesa, que a gente quer fazer a exclusão, o PK do usuário, o FK despesas, tipo de despesa e tipo de exclusão. Por que a gente tem aqui esses três parâmetros aqui? O que acontece? Vocês se recordam que no ato de fazer exclusão, a gente tem algumas particularidades. Porque a gente tem a despesa simples, tá bom? Que ela não tem nenhuma outra despesa vinculada a ela. Temos a despesa fixa, a repetível e a parcelada. E como que essa procedura aqui foi implementada? Caso seja uma despesa fixa, é possível a gente fazer exclusão da despesa corrente, que o usuário está fazendo exclusão de fato, e também a despesa corrente e todas as despesas para frente. E no caso de despesa parcelada e repetível, também tem o mesmo funcionamento. Eu posso somente excluir a despesa corrente ou excluir a despesa corrente e todas as posteriores. Eu não vou fazer exclusão de todas as despesas de uma vez, caso haja uma despesa que tem um vínculo com aquela que eu estou fazendo exclusão, porém num período anterior. Tá bom? Se eu quiser fazer exclusão de todas, eu vou ter que ir lá na primeira despesa, seja ela fixa, seja ela parcelada ou repetível, fazer a exclusão dela e todas as para frente. A gente precisa desses três parâmetros aqui para fazer este controle. O PK despesa é a despesa que eu estou fazendo exclusão e o PK do usuário é para me saber a que usuário pertence. Então, a gente precisa de que a nossa procedure tenha esses 5 parâmetros aqui. O que eu vou fazer aqui de uma vez? Como já foi feita a parte de exclusão das contas, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pastinha de contas aqui, vou pegar o arquivo excluir, vou copiar e vou colar aqui dentro da despesa. Porque eu já vou reutilizar código, tá bom? O que eu puder estar reutilizando, eu vou reutilizar e alterar o que for necessário. Então, aqui eu tenho a parte de exclusão. Aqui, ele está pegando o PK da conta via carstring, só que agora eu não vou pegar a conta, eu vou pegar o quê? PK despesas. Como já foi feito aí em outra videoaula, o que acontece? Como eu estou aqui reutilizando o código, da forma que foi estruturado esses códigos aqui, eles estão padrões, levando de base o nome da tabela. Então, aqui eu tenho, por exemplo, conta. Eu vou trocar tudo que for conta para despesa. Aí eu já ganho tempo
no momento de definição de nome de procedure, nome de variável, nome de parâmetro e assim por diante. Aqui eu já tenho então o pk-despesa. Então o pk-despesa é o primeiro parâmetro. Então aqui, no momento que a gente for verificar a estrutura aqui da chamada da procedure, a gente tem aqui os parâmetros que vão ser pedidos. O primeiro parâmetro é o pk-despesa. Ele já está aqui já, pego ele em aquele string e coloco ele aqui como primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o pk do usuário. Então aqui eu vou colocar o segundo parâmetro, pk usuário. Só que, da onde que está o pk do usuário? A gente sabe que, por exemplo, se eu vier aqui no index, eu tenho aqui a variável pk do usuário pegando da session, ok? Então, eu posso utilizar a mesma estratégia aqui que eu quero. Então, o pk do usuário recebe session, porém eu tenho que startar a sessão. Startei a sessão, pego o pk do usuário da sessão. Segundo parâmetro, passando o pk do usuário. Terceiro parâmetro, qual que ele é? É o fk-despesas. O fk-despesas é a coluna que relaciona uma despesa a outra, seja ela fixa, repetível ou parcelada. Então, eu tenho que definir uma estratégia para me conseguir estar pegando essa informação na minha tela inicial, aqui no meu index, e depois conseguindo passar ela para a procedura de exclusão. Porém, eu já vou preparar aqui o arquivo de excluir para estar recebendo esses parâmetros. Aí depois eu vou definir quem vai setar esses parâmetros na chamada desse arquivo de exclusão. Então, o segundo é o fk-despesas. Eu vou pegar esse nome aqui, só para deixar claro. Terceiro, fk-despesas. O quarto, tipo despesas, que é para definir se ele é uma despesa fixa, repetível ou parcelada. Tipo despesa. E, por último, tipo exclusão. Se é para excluir somente uma ou aquela e todas as posteriores. Ok. E da onde agora que eu vou estar recebendo essas informações aqui? A gente sabe que não tem elas na session do usuário, certo? A gente não tem essas informações. E também não convém colocar por quê. O pk do usuário, por exemplo, ele é alimentado no momento de fazer login no sistema. Fazer login no sistema não tem nada a ver com listar as despesas. Então, lá na session não é o local indicado para colocar essas informações. A gente vai ter essas informações à medida que for necessário ter o uso delas. Então, eu vou receber tudo via get aqui, igual eu recebo o pk da despesa. Então, eu vou pegar aqui. Opa, eu estava até colocando aqui no lugar errado. Ó. Aqui não é aqui não. É aqui na parte do excluir. Estou colocando ali a informação errada. Beleza, então. fk-despesas vai vir da carry string. Vai vir aqui pegar via get. Tipo despesa também. E tipo exclusão também. Teoricamente, nosso arquivo de exclusão está preparado para poder fazer a exclusão das despesas. Aqui embaixo eu tenho a seguinte questão. O try, que vai fazer a tentativa de execução da procedure. Então aqui, ó, carry execute vai fazer a execução. Resultado recebe carry fetch all. Fetch all é quando se tem algum retorno da procedure. Mas será que essa procedura de exclusão tem algum retorno? Se nós formos verificar aqui, aqui faz os deletes. Delete da despesa. Aqui faz um update na despesa caso ela for fixa, para ela não ser listada naquele período, o usuário não visualizar ela. Ok? Logo é indicativo que ela foi excluída. Aqui faz update, delete, delete. E aqui chama a procedura de salvar atividades, que é como se fizesse a auditoria do sistema. Essa procedura aqui, ó, não temos nenhum select nela. Logo, essa procedura não tem nenhum retorno, ok? Se ela não tem nenhum retorno, este carry fetch all aqui não vai funcionar. Então, o que vai acontecer aqui? Caso a minha tentativa de execução da procedura funcionar com sucesso, eu faço o que? Dou um header location lá para o index.php. Então, só vou redirecionar o usuário para a tela inicial novamente de despesas. Caso der erro, ele mostra a mensagem de erro, ok? PHP vai printar na tela e para a execução por aqui. Logo,
o que tiver aqui para baixo também não vai ser executado não. Por quê? Essa parte aqui do for each é para a gente pegar informações que vieram da procedure e setar em variável. Como essa procedure não tem retorno, isso aqui não faz sentido ficar aqui não. Ok. Nosso arquivo de excluir PHP, então, está preparado para chamar a nossa procedure. Agora a gente precisa estar alimentando ele, tá bom? Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar da seguinte estratégia. Como nós temos aquela opção de fazer exclusão em caso de fixa, parcelado ou repetível, eu tenho que permitir que o usuário ele consiga selecionar as opções que temos disponíveis no momento de fazer exclusão. Despesa corrente ou a despesa corrente e as subsequentes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui uma biblioteca JavaScript que chama SwitchAlert. O que ela faz para a gente? Ela permite que a gente crie alerts na tela de uma forma personalizada, que também possibilitam a criação de vários botões. E para cada botão, a gente vai fazer a ação ser executada, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. A biblioteca chama SwitchAlert. Aqui, ó, o que acontece? A gente tem um exemplo de alert normal do JavaScript e um alert da própria biblioteca do SwitchAlert. Se eu clicar aqui, ó, Show Normal Alert, vou clicar aqui, ó. Esse aqui é um alert padrão do JavaScript, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho uma opção só e a própria mensagem, tá bom? Se eu clicar aqui, ó, Show Success Message. Se eu clicar aqui, olha para vocês verem a diferença do visual daquele alerta que eu tenho. Tem aqui várias possibilidades. Se eu clicar aqui de fora, ó, fora do botão OK, não acontece nada. Se eu vier aqui no SwitchAlert e clicar fora, ele também faz até a ação de fechar para mim este alert aqui. E aqui também a gente tem várias opções. Aqui, ó, a Basic Message, uma mensagem básica. Vou clicar aqui, ó, Try Me. Ele vai estar mostrando para a gente aqui uma mensagem básica, bem simples, tá vendo? Então, como que a gente consegue acionar estes alerts? Primeiramente, a gente tem que fazer a importação da biblioteca, dessa ferramenta. E depois, aqui, ó, a gente já tem os exemplos de como exibir estes exemplos aqui no momento do clique. Então, clicando aqui, ó, Try Me, aqui está o exemplo. Se assemelha também muito ao próprio Bootstrap, igual eu mostrei para vocês. Vários trechos de códigos, eu não escrevi o HTML do zero. Eu só fui lá na biblioteca no site do Bootstrap, peguei o código HTML e colei no meu arquivo PHP. Ele automaticamente já fez a formatação do visual para mim. A mesma coisa vai acontecer aqui com essa biblioteca, tá bom? Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link dessa biblioteca, né? Para vocês estarem visualizando e estarem brincando com ela também, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui outros exemplos. Se eu clicar aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Ele já é um pouco mais diferenciado, porque ele já tem aqui uma imagem, já tem um título, tá bom? E aqui tem um texto. E também a gente consegue personalizar da forma que a gente quer. Aqui, ó, já vem com um botão e um link aqui embaixo, tá vendo? Aqui já seria um alert com uma altura bem grande, para a gente colocar bastante conteúdo. Então aqui a proporção é 300 pixels por 1500 pixels. Então a gente pode brincar bastante com esse exemplo aqui também. Aqui a gente tem HTML personalizado na descrição, posso colocar HTML, divs, ok? Texto personalizado, imagem, o que eu quiser. Aqui, por exemplo, aqui seria um diálogo com 3 botões. Então, tem o botão de salvar, o de não salvar e o de cancelar. Então, cada um vai fazer para a gente uma determinada ação. Tá bom? E aqui, outros também. Não vou mostrar todos, né? Porque não é o intuito aqui da videoaula, somente da gente dar continuidade. Vamos então fazer a importação dessa biblioteca aqui no nosso arquivo index.php e também fazer alguns testes com ela, tá bom? Aqui, ó, aqui dentro, depois de todos esses exemplos, a gente tem aqui a parte do download e instalação. Eu posso tanto pegar o arquivo próprio de JavaScript e importar ele para dentro do meu projeto, tá bom? E depois eu faço a referência do local onde ele se encontra, ou eu também consigo usar o CND da biblioteca. O que seria o CND? Eu vou pegar uma tag script aqui, e ele tem um link público, tá bom? Que no momento que minha página for renderizada, o que vai acontecer? O HTML vai baixar o arquivo JavaScript que se encontra aqui neste link e vai vincular ele na minha página, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar esse link aqui, ó,
vou lá no meu navegador, ele tem acesso a um arquivo JavaScript. Tá bom? Então, seria a mesma coisa de eu pegar todo esse código aqui, salvar ele no arquivo com extensão JavaScript e fazer a importação dentro do meu projeto. Porém, para ser mais rápido aqui, eu só vou copiar aqui e vou colar aqui dentro da minha tag head. Na verdade, ele já está até aqui já, tá bom? Então, a gente sempre coloca essas importações na tag head. Então, aqui já está feito. A primeira parte já está feita. A gente consegue, então, começar a fazer os testes utilizando essa biblioteca. O que eu vou fazer aqui? Aqui ó, tem um ícone que é referente ao excluir, né? A nossa imagem aqui. Eu vou colocar aqui um link e a imagem dentro. Aqui eu vou ter um href, eu preciso ter um href para que o clique funcione como se fosse um link mesmo, tá bom? Aqui eu vou colocar aqui o hashtag, porque o hashtag indica que, apesar de ser uma ação de clique, ele não vai redirecionar para nenhum arquivo diferente, tá bom? Se a gente vier aqui na nossa tela inicial, recarregar e passar o mouse aqui em cima ó, de cada ícone de exclusão, vocês vão ver que agora ele já se encontra como link. Se eu fizer aqui, por exemplo, no editar ou no status da despesa, ele não tem ação de clique não. Então a gente habilitou a ação de clique passando o mouse aqui. Como que eu vou fazer para estar chamando este alerta que a gente fez a importação da biblioteca? Eu vou estar definindo uma função JavaScript que vai fazer a chamada desse alert para a gente. Então aqui no nosso A, aqui na nossa link, eu vou colocar aqui um clique. Vou colocar aqui, por exemplo, fn abre alert. Só para vocês verem a biblioteca funcionando. Então aqui é uma função JavaScript. Onde que eu vou colocar essa função? No nosso arquivo, dentro do public js funções.js. Então aqui dentro, onde eu vou colocar as funções JavaScript. Então, ok. Aqui dentro vai ser o que eu quero fazer. No próprio site, então, ele lista para a gente alguns exemplos de como que a gente pode estar usando. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou chamar este daqui, ó, esse aqui mesmo. Então, o código dele é este aqui. Vou copiar aqui, vou colar e vou colar aqui dentro. O que, que vai acontecer? O meu botão de exclusão, ao clicar nele, ele vai chamar a função fn abre alert. A função fn abre alert, o que, que ela está fazendo? Ela está invocando um alert da biblioteca switch alert. Vamos testar então? Vou clicar aqui no botão de excluir. Vamos ver o que vai acontecer. Cliquei. Opa, olha para vocês verem. Good job e o click the button. Nesse caso aqui foi esse mesmo alert que a gente viu aqui de exemplo. Ok? Vamos testar com outro. Vou pegar outro aqui. Vou pegar aqui um bem diferente. Deixa eu visualizar aqui. Vou pegar esse aqui com os 3 botões. Ó. Aqui é mais ou menos o que a gente vai utilizar. Eu vou copiar. Vou colocar aqui. Ok? E vou testar. Carreguei. Cliquei. Ó. Olha para vocês verem. Apareceu o mesmo alert que a gente tem aqui. Vou encontrar ele. Ele está mais para baixo. Esse aqui, tá vendo? O mesmo alert lá do exemplo é o mesmo que apareceu aqui para a gente na nossa aplicação aqui no botão. Apesar do visual tá dando esse bugzinho aqui, tá vendo? Quando eu clico o alert abre, as informações que eu tenho aqui em cima sobe. Mas depois a gente vai, no finalzinho de tiver tudo funcionando, a gente vai trabalhar na parte visual para fazer uma melhora, tá bom? Vamos dar continuidade aqui então. O que que acontece? Aí essa biblioteca acaba que ela tem para a gente diversas opções de personalização. Então eu posso, por exemplo, trocar a mensagem que se encontra aqui, ó. Então, é essa mensagem aqui, eu vou colocar aqui. Deseja realmente fazer a exclusão? Vou salvar, vamos testar. Aí, ó, certinho, ó. Deseja realmente fazer exclusão. Confirm button text, eu vou colocar aqui excluir. Aqui vai ser não excluir.
Tá vendo? Ó? Já comecei a personalizar para a gente aqui as opções que a gente tem, tá bom? E para cada botão aqui, ele vai fazer uma ação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botão de confirmar, que seria este primeiro aqui, ele vai gerar para mim um outro alerta com alguma informação. Se eu clicar no botão aqui, no is denied, ele seria este segundo botão aqui, ó, que seria como se fosse não fazer ação, ok? Então, a partir disso, ele vai gerar para mim um outro alert aqui na tela. E o botão de cancelar, cancel aqui, ele vai só fechar para a gente este alerta. A gente vai usar então mais ou menos essa estrutura. O botão de confirmar vai excluir a despesa atual. O botão, que seria esse do meio aqui, ó, ele vai excluir a atual e todas as próximas. E o botão de cancelar, ele vai só fechar alert. Eu já tenho aqui já um código preparado para as situações, certo? E eu vou colocar ele aqui e vou explicar para vocês como que vai ser o funcionamento dele. Então aqui já foi uma função que eu preparei brevemente com todas as ações necessárias. Essa função aqui então, vou explicar para vocês como que ela vai funcionar. Ela vai chamar fn confirma exclusão despesa. Então, no momento que o usuário clicar no botão de fazer exclusão, vai chamar nesse arquivo JavaScript esta função aqui. Essa função recebe todos esses parâmetros. Ele recebe pk despesa, fk despesa, se a despesa é fixa, que seria aqui um valor sim ou não, se a despesa é parcelada, que também se enquadra a despesa repetível, e o próprio tipo de despesa. Por que eu recebi todas essas informações? Porque esses alerts aqui é que na ação de clique dos botões que ele possui, vai fazer a chamada do arquivo excluir.php, tá bom? Então, como eu passei aqui tudo via get, essas informações, aqui, ó, sempre que uma ação num clique aqui for realizada, eu vou fazer um window.location.href. Eu vou redirecionar o usuário para o arquivo excluir.php e como quero string, eu passo para ele pkdespesa, que é aqui o pkdespesa, que recebe de parâmetro da carstring. fkdespesas recebe aqui. Tipo exclusão, aqui está igual a 0. Eu recebo o tipo exclusão aqui. E por fim, tipo despesa, que também vem de parâmetro, eu recebo ele aqui. Aí aqui, ó, a gente tem também três tratativas diferentes, que é o quê? Se a despesa fixa foi igual a não e a despesa parcelada também foi igual a não, indica que é uma despesa o quê? Despesa simples. A despesa simples só vai fazer a exclusão dela própria. Então a gente vai ter o botão sim de excluir e o botão de cancelar. Agora, se a despesa fixa foi igual a não e a despesa parcelada foi igual a sim, o que eu vou fazer? Eu vou exibir um alert informando para o usuário que aquela despesa ela é parcelada. Diante disso, ele vai ter três opções. A opção do botão de excluir somente esta, que seria a despesa corrente, ou excluir a despesa e todas as próximas. Então, para isso, eu tenho aqui, no momento de clique, né, em algum dos botões, eu tenho aqui uma verificação. Se eu cliquei no botão de confirmar, ele chama este arquivo aqui, que vai fazer a exclusão daquela despesa corrente. Somente aquela despesa que o usuário está fazendo exclusão. Agora, se eu clicar no botão que tem o significado, nesse caso aqui, o deny, ok, que seria o negar, aqui seria o confirmar. Aqui seria o negar. Ele vai redirecionar o usuário para o mesmo arquivo excluir.php, porém com a carstring tipo exclusão igual a 1. Tá vendo aqui, ó? Aqui, se eu excluir só a atual, tipo exclusão recebe 0. Se eu excluir a atual e todas as posteriores, tipo exclusão recebe 1. E aqui, por fim, é um alert que fala sobre a despesa fixa. O tratamento é praticamente o mesmo aqui de cima, porém com os textos diferentes. Então aqui eu só mudo o texto indicando que é uma despesa fixa. Aí o tratamento é o mesmo. Eu tenho o botão excluir somente aquela despesa, aquela e as próximas, e o botão cancelar. Caso ele clique no botão de excluir somente aquela, ele vai chamar o arquivo PHP, passando todos os parâmetros,
Caso ele clique na opção de excluir aquela e as próximas, vai chamar o arquivo .php de exclusão e passar aqui os parâmetros na query string. O que a gente precisa fazer aqui então agora? A gente precisa de fazer com que no momento de chamar esta função, a gente consiga passar para ela todos estes parâmetros aqui, ó. Então vamos lá trabalhar nisso. Vou voltar aqui no meu index. Aqui eu já estou fazendo a chamada da função. Se eu clicar aqui vai dar erro, porque a minha função espera estes parâmetros aqui e eu não estou passando nenhum parâmetro aqui não. Vamos então começar a fazer a adaptação. O que eu preciso primeiramente? Eu preciso do quê? Do PK da despesa. PK da despesa eu tenho? Tenho. É o próprio PK aqui que vem da procedure de select. Então aqui eu vou fazer aqui dentro. Vou abrir a tag PHP. Vou fazer aqui echo PK despesa. Ok. Eu vou recarregar aqui a tela só para vocês verem uma coisa. Eu recarreguei aqui já. Se eu vier aqui inspecionar este meu botão de exclusão, ele vai exibir para mim como que ficou o meu arquivo HTML. Então aqui, ó. Aqui, ó. Este botão aqui é este elemento A e dentro dele uma imagem. Okay? O que ele tem de onClick? Ele tem de onClick fn, confirma exclusão de despesa, e o PK 168, que é o quê? Que é o PK da despesa conta de água. Se eu vier aqui, por exemplo, o cartão de crédito e inspecionar, ele vai exibir para mim fn, confirma exclusão de despesa, o PK 156, que é o que pertence a esta despesa aqui. Porém, eu preciso de passar as outras informações. Quais são as outras? Só para a gente relembrar. FK despesa, despesa fixa, se é despesa parcelada e o próprio tipo da despesa. Aqui eu não tenho essas informações ainda. Essas outras que eu preciso não. Então, da onde que eu vou pegar elas? Eu vou pegar elas da própria procedure de listar as despesas. Então, eu vou adaptar ela para me possibilitar de trazer também estas informações aqui. Vamos lá. Então, vamos lá na nossa procedure de listar. Vou vir aqui SP, listar despesas, vou modificar. Aqui dentro, no momento de fazer a seleção das despesas lá da tabela, a gente tem duas verificações. Quer pegar um registro específico. Não é esse caso não, a gente quer pegar todos os registros daquele período. Então vai passar aqui embaixo. O que eu tenho aqui de retorno? Vou executar procedure, que fica melhor para a gente ver na prática o que ela pede, né, o que ela retorna de informação. Então ela pede o PK do usuário, o PK da despesa, o PK e o período de trabalho. Então aqui vai ser o usuário que eu estou trabalhando 14, o PK da despesa é 0, porque eu quero todas daquele período, e o período vai ser 2024, 10/01. Recarreguei. De retorno eu tenho o PK, que é o parâmetro que a gente viu lá no momento de fazer o inspecionar. Depois eu tenho a descrição, valor, data vencimento, status da despesa, nome e o ícone. O que eu preciso lá agora? Eu preciso lá do FK despesas. O que seria o FK despesas nesse quesito aqui? Ele seria essas opções aqui, ó, select all from despesas. Vou fazer um select nessa tabela. Então aqui a gente tem FK despesas e FK despesas fixas. O que acontece aqui? Eu não tenho essa informação preenchida duas vezes, tá vendo? Eu não tenho FK despesas preenchida e FK despesas fixas também preenchida ao mesmo tempo, porque aqui são situações para despesa fixa ou despesa parcelada ou repetível. Então, em uma coluna só, eu vou trazer esta informação aqui ou esta informação aqui. Isso no meu select da minha procedure. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vou mostrar para vocês. Temos aqui uma função que chama coalesce. O que ela faz? Caso um resultado for nulo, eu defino outro resultado. E a gente pode utilizar inúmeras possibilidades dentro do coalesce. Vou mostrar para vocês aqui. Porque olha aqui para vocês verem. Ó. A despesa 154, ela possui o FK despesas fixas preenchido e o FK despesas é nulo. Tá vendo? E aqui já é invertido. O FK despesas tem valor atribuído e o FK despesas fixas é nulo. Então, caso aqui estiver preenchido, eu trago a coluna FK despesas. Se
a FK despesas fixas estiver preenchida, eu trago essa informação aqui. Se não, eu vou trazer como 0. Então aqui vai ser coalesce. Aqui eu vou passar qual coluna que eu quero, verificar se ela é nula ou não. Vai ser a d.fk despesas. Beleza. Se aqui for nulo, o que vai fazer? Ele vai virar outra coisa. Ele vai virar d.fk despesas fixas. Ok. E também, se isso aqui for nulo, eu vou atribuir 0 lá naquela coluna. E qual que vai ser o nome da coluna? FK despesas. Aqui, ó. Então essa coluna aqui vai ser o seguinte, ela vai ser, se o FK despesas não for nulo, seta ele. Se for nulo, seta FK despesas fixas. Se for nulo, seta como 0. Vamos testar? Vou chamar a procedure. Chamei a procedure. Olha aqui para vocês verem, ó. Trouxe aqui para a minha coluna FK despesas o valor 14, 158, 155. Neste caso aqui são despesas do período de 10 de 2024. Vamos fazer um select somente as despesas desse período. Select all from despesas, OR, data, vencimento, between, que no caso se esteja entre 2024, 10/01, end 2024, 10/31. Vou executar tanto a procedure como o select na nossa tabela. Executei. Qual que foi aqui o meu resultado? Aqui, ó. O meu resultado aqui é a nossa procedure e aqui é o meu select na tabela. Se nós formos pegar aqui, ó, por exemplo, a conta d'água. A conta de água, ela possui o FK despesas fixas preenchido e FK despesas nulo. Logo aqui ficou o quê? 14, que é esta coluna aqui. O tênis 4/9 é este registro aqui, ó. E o que ele possui de coluna vinculada? Ele possui a coluna FK despesas, 158, aqui passou a 158. O cartão de crédito é esse primeiro registro aqui. Ele possui preenchido FK despesas, então foi passado aqui FK despesas 155. Caso seja uma despesa simples, o que vai acontecer? Eu não vou ter nem preenchido nem FK despesas e nem FK despesas fixas. Então, logo vai retornar 0 para a gente. Vamos testar. Eu vou cadastrar aqui uma despesa. Vou colocar aqui simples mesmo. Valor aqui de 3.000. Vencimento hoje. Pode ser na Caixa Econômica. Ok. Então, o que eu já tenho aqui, simples. Tá vendo? Ó? Vou chamar a procedura novamente, fazer o select para a gente ver na prática se vai funcionar corretamente. Aqui já cadastrou simples. Não tem FK despesas e nem FK despesas fixas, tudo nulo. Logo, virou 0 aqui para mim, ó, tá vendo? Ó? Então, o tratamento funcionou corretamente. Qual que é outra necessidade de implementação? É verificar se essa despesa ela é fixa ou ela é parcelada ou repetível. Vamos fazer aqui o seguinte. Como que eu posso tratar isso? Se o FK despesas for preenchido, indica que é o quê? Repetível ou parcelada. Se o FK despesas fixas ele tiver preenchido, indica que aquela despesa ela é fixa. Se não, nenhum dos dois tiver preenchido, ela é uma despesa simples. Logo, então, eu posso fazer essa condição aqui virar uma coluna personalizada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o if. O if ele vai possibilitar que uma condição eu retorne o que é verdadeiro e retorne também o que é falso. Tá bom? Como se fosse um if-else, porém bem mais simples de ser utilizado. Então eu vou fazer aqui, ó. Se, né, if d.fk despesas fixas for maior que 0, é o quê? Se este valor aqui for maior que 0, é uma despesa fixa. Do contrário, não é. Então vou colocar aqui não. Aí eu preciso de dar um nome para essa minha coluna. Eu vou colocar aqui despesa fixa. Vamos testar? Salvei a procedure. Vou executar ela. Aqui, ó, executei. Vou até executar os dois aqui junto. Executei. A nossa coluna retornou. Conta de água. Despesa fixa, sim. Será que é verdade? Vou vir aqui no nosso select. A conta de água possui preenchido FK despesas fixas. Funcionou perfeitamente. Tênis, cartão de crédito e simples. Despesa fixa igual a não. Por quê? Ambos aqui, ó, estão com a coluna nulo. Tá vendo? Ó?
Então, funciona corretamente. Um outro tratamento é referente à despesa repetível ou parcelada. Eu vou copiar e colar aqui. Então, aqui vai ser se FK despesas for maior do que zero, despesa repetível parcelada. Repetível parcelada. O tratamento é o mesmo, só mudou o nome da coluna que eu vou fazer o comparativo. Vou salvar. Vamos testar novamente. Execução da Procedure. Olha aqui para vocês verem. Neste caso aqui, a conta de água é uma despesa repetível ou parcelada? Não, não é, porque ela é uma fixa. Tênis e cartão de crédito são repetíveis ou parceladas. A despesa simples, ela não é nem fixa e nem repetível ou parcelada. Então, aqui o tratamento funcionou corretamente. Eu preciso agora mais de alguma informação? Conferir aqui. Já tenho FK despesa, já tenho despesa fixa, já tenho a despesa parcelada. Eu também preciso da informação de tipo despesa. E o que é esse tipo de despesa? Aqui na procedura de fazer a exclusão, vamos olhar quais são os valores que estão utilizados aqui. Tipo de despesa. Aqui, tipo de despesa, ela pode ser simples, fixa, ou parcelada ou repetível, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, a gente precisa passar essas 4 informações. Então, aqui, ó, eu já vou utilizar um case win. Porque o case win vai fazer para mim a verificação de que tipo é aquela despesa. Vou fazer aqui, ó, case win, aqui é a minha condição, caso d.fk despesas for maior do que zero, then, nesse caso aqui vai ser parcelada repetível. Caso d.fk despesas nesse não, d.fk despesas fixas for maior do que zero, then aqui vai ser fixa. Do contrário, vai ser simples. E aqui eu finalizo o meu case win. Aqui somente, não tem não, somente else. E aqui seria o meu tipo despesa, a minha coluna. Vamos testar então se vai funcionar? Recarregar aqui, salvei a procedure, vamos então fazer a execução dela. Neste caso aqui agora, a conta de água é uma despesa, tipo de despesa fixa, deu certo. Tênis e cartão de crédito é parcelada ou repetível. A 4 simples é uma despesa simples, funcionou corretamente. Então agora a gente já tem essas 4 colunas novas retornando da nossa procedure. Então vamos pegar elas e setar lá no nossa ação de clique para chamar a procedure de fazer a exclusão. Então aqui, ó, eu vou receber outras colunas da minha tabela, que vai ser FK despesa, deixa eu só conferir se o nome é esse mesmo. FK despesas. Então, FK despesas, depois despesa fixa. Depois, despesa repetível parcelada. E, por fim, tipo de despesa. Beleza. Tem aqui essas informações guardadas agora nas variáveis. Agora eu posso estar complementando aqui a chamada da minha função, ok? Então aqui dentro a gente passou o próprio pecado de despesa. Depois eu tenho que concatenar com vírgula, ok? Para separar os meus parâmetros da minha função JavaScript. Então eu vou colocar aqui vírgula. Qual que seria o próximo parâmetro? Seria o FK despesa. Então aqui eu vou chamar o FK despesas que veio lá da minha procedure. Beleza, FK despesas, vírgula. Aqui agora, o que eu vou ter? Aqui é o seguinte, ó, falta eu colocar aqui a abertura do PHP e o fechamento
do PHP, senão vai dar erro aqui, tá bom? O terceiro, então, ele é se é uma despesa fixa, que vai receber o valor sim ou não. Então, da onde que vem aqui? Vem daqui, ó. Aqui, vou colocar aqui a abertura do tag PHP e aqui o fechamento. Só que é o seguinte, estes valores aqui, ó, PK despesa e FK despesa são inteiro. Então, inteiro a gente não precisa de passar ele como se fosse uma string. Porém, despesa fixa é sim ou não. Ok? Logo, eu vou colocar dentro de aspas aqui para significar que é um campo do tipo de string. E o outro seria despesa parcelada, que é essa coluna aqui, ó, despesa repetível parcelada. Mesma coisa, eu vou abrir a tag PHP e vou fechar ela aqui. E aqui também vou englobar aqui com aspas simples. Por fim, a gente tem o quê? O tipo despesa. O tipo despesa também vem aqui do retorno da nossa procedura de fazer select. E aqui dentro a mesma coisa. Vou separar aqui os parâmetros. Aqui e vou finalizar o PHP aqui. Ok. Vamos conferir se a estrutura da chamada da função JavaScript ela está correta neste momento depois de adicionar esse tanto de parâmetro aqui. Então vou vir aqui, vou recarregar, vou clicar em excluir. Clicar não, na verdade eu vou inspecionar. Olha aqui para vocês verem, ó. Então ficou assim, ó, onClick PK da despesa, seria aqui o FK da despesa, tá bom? Nesse caso é 0, porque é uma despesa simples. Então eu inspecionei aqui, ó, a despesa simples. Não entre aspas simples, não entre aspas simples, e o tipo de despesa simples. Tá vendo aqui? Ficou errado. Por quê? Não tem uma aspa simples nem no início nem no fim, indicando que é um campo de texto. Então eu vou lá fazer o ajuste. Aqui, ok, salvei. Vou recarregar de novo. E vamos conferir se deu certo. Aqui já deu certo, ó. Não, não e simples. Tá vendo? Ó, funcionou perfeitamente. Ok. Então agora a gente já também consegue estar testando a nossa função para ver se vai funcionar perfeitamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar minha tela. Essa telinha aqui de inspecionar, posso fechar ela. Vamos testar aqui então. Se tudo estiver correto, o que vai acontecer? Cliquei na minha função. Os alerts vão abrir, tá vendo aqui? Já abriu já, ó, excluir despesa. Você não poderá reverter isso. Então aqui, ó, quando é despesa simples, ele aparece dessa forma. Opção sim de excluir ou opção cancelar, que o usuário sai dessa telinha, tá bom? Esse alert é fechado. Neste caso aqui, ó, é uma despesa repetível ou parcelada. Por quê? Como que eu sei disso aqui, ó? Ela tem um contador aqui, ó, 2 de 3, que seria a parcela 2 de 3 parcelas do cartão de crédito. Se eu clicar no botão de excluir, ele já mostra um pouco diferente aqui a situação, tá vendo? Então eu tenho excluir somente esta, excluir esta e as próximas, ou somente cancelar. Vou testar aqui também com conta de água. Ok? Ó, essa é uma despesa fixa, quais excluir? Somente essa e as próximas, ou fazer aqui o cancelamento da minha ação. E aqui dentro do excluir, no momento que o meu arquivo for chamado, eu recebo aí de carstring essas informações. Aqui para a gente faz a chamada lá da procedure, tenta fazer a exclusão, dê tudo certo, redireciona o usuário novamente lá para a tela inicial. Vamos testar? Vou recarregar. Vou excluir aqui então a simples, porque a simples ela só se encontra no período de outubro de 2024. Aqui, ó. Se eu vier para frente ou para trás, eu não encontro esta despesa não. Vou clicar aqui, sim, excluir. Ok. Aqui deu um erro, ó. Procedure ou função SP exclui despesas, esperou o parâmetro PK usuário que ele não foi repassado. Vamos conferir o que é. Aqui, ó. Então aqui, ó, no momento de chamar procedure, apesar de ter passado os parâmetros aqui embaixo,
eu somente passei um parâmetro aqui, ó, tá vendo? Ó? Só tem aqui uma interrogação, tem que passar as outras. Então, segundo parâmetro, terceiro, quarto, o quinto. Ok. Salvei aqui, vou recarregar, vamos testar. Outubro. Nesse caso, até fez a exclusão, apesar de ter dado aquela mensagem de erro para a gente. Então, vou fazer o seguinte, vou cadastrar outro novamente. Teste simples. Vou cadastrar aqui o valor. A data pode ser hoje. Ele vai receber no Banco do Brasil. Salvei. Teste simples. Vou clicar, vamos excluir. Opa, exclusão funcionou perfeitamente. Tá vendo? Ó? Então, assim, foi até bem rápido o processo, apesar de utilizar de dois recursos diferentes, que o primeiro é o próprio JavaScript e o segundo é o nosso arquivo PHP. Agora a gente tem que testar também as outras possibilidades. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. A conta de água, ela se inicia em setembro, tá vendo? Ó? E ela vai se repetindo lá para frente. Então aqui, por exemplo, chegou em 2026, essa conta de água ainda existe. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou que a partir de 1 de 2026 não vai mais existir essa conta de água não. Então eu vou clicar aqui, ó, excluir. Eu não quero excluir somente ela, eu quero excluir ela e as próximas. Cliquei, sumiu. Se eu for para frente, aquele registro para mim não aparece mais, apesar dele ter sido cadastrado como fixo em um determinado momento. Aqui eu tenho tênis. Então aqui já é a quarta parcela, total de 9. Se eu vier aqui onde inicia, em julho, eu vou excluir não somente ela, eu vou excluir ela e as próximas. Então eu não vou ter mais nenhum tênis, nenhuma despesa tênis, nos períodos subsequentes a este aqui. Cliquei, sumiu. Se eu passar para frente, ó, não tenho mais tênis não. Então funcionou perfeitamente. Vamos testar aqui a exclusão somente de um registro específico. Então aqui eu tenho em setembro de 2024. Cartão de crédito 1 de 3, posteriormente 2 de 3 e também 3 de 3. Eu vou escolher a parcela 2 de 3, que é essa daqui. Ok? Somente esta. Olha, sumiu aqui já o cartão de crédito. A parcela 1 se manteve, a parcela 2 não está aparecendo e a parcela 3 se manteve aqui corretamente como planejado. Beleza? É isso aí então, pessoal. Essa foi a videoaula referente à implementação da parte de exclusão, tá bom? Como informado, vou deixar para vocês aí o link da biblioteca Switch Alert para vocês aí brincarem no projeto de vocês, tá bom? Dá para fazer bastante coisa bacana. E na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser feita a parte da edição das nossas despesas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Curtiu essa videoaula? Deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí o seu comentário. Na próxima videoaula, vou estar mostrando para vocês como que vai ser implementada a parte de edição das despesas. Depois que a gente tiver toda essa parte cadastral das despesas prontas, a gente vai conseguir fazer a implementação das receitas de uma maneira muito fácil, porque é praticamente a mesma implementação das despesas. Então a gente só vai copiar e colar o código e fazer algumas alterações. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula. Até breve.